Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre o combate à Covid-19 em Diamantina. Com a gente o doutor Frederico Toledo, infectologista, aceitou o nosso convite nesse momento difícil que estamos passando aqui em Diamantina. Vamos debater a situação real que se encontra esse combate aqui em Diamantina. Agradecendo a você que acompanha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, o programa já está disponível na plataforma do YouTube. E agradecendo a você que acompanha também pelo nosso site tvvalenet.com.br, no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Lembrando que estamos fazendo as entrevistas, esse bate-papo sempre em estúdios separados, como protocolo de segurança da Covid-19. Doutor, que prazer em recebê-lo, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marconi, prazer é meu, né, essa oportunidade de poder estar trazendo um pouquinho de informação para a população de Diamantina e da região, num canal que é tão bem assistido, né, e a gente agradece a oportunidade porque o momento é difícil e então a gente quer passar um pouquinho aí das informações para a população. Doutor, tem muitas informações, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, ou o mais objetivo, né, que você possa desenvolver melhor. Recentemente tivemos uma reunião do Comitê de Combate, uma semana ou duas, me parece, que era para tratar de decisões mais radicais com relação ao crescente da Covid em Diamantina. O que foi decidido? Por que foi realizada essa reunião? Como é que aconteceu isso lá? Então, Marconi, essa reunião é a reunião do comitê, né, que a gente sempre se reúne para poder estar decidindo as medidas desde o início do enfrentamento da pandemia. As decisões do município foram baseadas no comitê de crise, que tem representantes de vários setores da sociedade, né? E o que a gente mostrou lá foi um cenário do aumento da transmissibilidade de casos, um cenário preocupante, obviamente, de que a gente está tendo um aumento, principalmente nos jovens, em relação à transmissão e a internações. E o comitê discutiu e viu que um dos grandes problemas que estavam tendo eram os abusos, alguns abusos que estavam tendo, principalmente em alguns bares e restaurantes, após aquele horário do jantar, em que as pessoas estavam fazendo o entretenimento. Então, a medida restritiva que foi adicionada ali naquela reunião do comitê foi a questão do fechamento de bares e restaurantes às 10 horas da noite, para tentar evitar com que as pessoas vão a bares e restaurantes para entretenimento, né, para ficar lá bebendo, se aglomerando. A ideia de bar e restaurante funcionar é para que a pessoa faça a sua refeição e para que o setor possa sobreviver, né, que é um setor que talvez seja o que foi mais atingido aí durante a pandemia, com a diminuição do movimento, né, diminuição nas suas receitas. Então é um setor que realmente está muito estrangulado e a ideia é que ele fique aberto para que as pessoas possam ir lá fazer as suas refeições dentro dos protocolos sanitários. O que a gente viu é que muitas vezes após as 10 horas da noite os protocolos sanitários não eram respeitados e a fiscalização ela não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Doutor, nós estamos gravando esse programa no dia 13, provavelmente vai ao ar no dia 14, mas no dia 13 temos 29 óbitos em Diamantina, 200 casos, eu acho, ativos, uma coisa assim. Estamos vivendo o pior momento da situação da Covid. Como é que está a situação dos leitos? Nós estamos vivendo o pior momento da Covid, sim, em Diamantina. Os 29 óbitos, eu sempre falo que números são frios, são 29 pessoas, né, que perderam a vida, 29 familiares de alguém. É óbvio, se a gente pegar para a população de Diamantina, isso não é um número alto. A gente só comparando aqui, São Lourenço, uma cidade do tamanho de Diamantina, já teve 87 óbitos, né, com a mesma população. No entanto, o que nos assusta muito é realmente o número de casos positivos no momento, né? Esses casos ativos que você bem falou, Marconi, perto de 200. Isso pode levar a uma pressão, se a gente continuar nesse ritmo de transmissão, pode levar a uma pressão assistencial, né, e os leitos colapsarem. No momento, os leitos não colapsaram ainda, né? A gente hoje, no dia de hoje, a gente estava com 13 pacientes internados no CTI, em 20 leitos em Diamantina, e na unidade Macro Jequitinhonha a gente estava com 29 pacientes internados em leitos clínicos de 30. Só que esses leitos, eles rodam muito, as pessoas podem perceber isso nos boletins diários. Às vezes chega a 29, 30
a gente chegou até 34 de leitos clínicos, a gente teve que abrir 4 leitos a mais, de repente, 2 dias depois está em 23, 22. Isso porque muitos pacientes têm alta, outros vão para o CTI, né? Outros podem sair do isolamento, vão para leitos fora de isolamento. Então, assim, é para as pessoas entenderem que esse número é muito dinâmico, mas a gente sim vê uma crescente na pressão assistencial. O Estado ele leva muito em consideração os leitos da macro-região como um todo. Nesse momento, os leitos da macro-região como um todo, eles estão até tranquilos. Se a gente pegar CTIs de outras cidades, como Capelinha, Turmalina, que foram CTIs que chegaram a ficar completamente cheios, hoje já não estão mais nessa situação, né? Então, o Estado enxerga a macro como um todo. Na data de hoje, o Estado soltou uma reclassificação de Diamantina, passando Diamantina da onda vermelha para a onda amarela, até regredindo na onda, né? Vindo para uma onda que teoricamente é mais com menos medidas restritivas. Mas não é o momento que a gente vive. Entendeu? Então não é essa a realidade que a gente vive, porque o Estado enxerga a gente como macro-região. Ele vai olhar os leitos de toda a macro, e não só os leitos de Diamantina. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm que entender que mesmo o Estado nos regredindo para a onda amarela, a tendência nas próximas semanas, se o cenário continuar dessa maneira, é que a gente evolua com medidas mais restritivas. A gente teve a onda roxa, né? E essa onda roxa surtiu efeito, no caso aqui de Diamantina, que foi logo depois que tivemos essa crescente, né? O que acontece com a onda roxa? A onda roxa, ela muda um pouco o comportamento das pessoas. Mais do que as medidas restritivas por si só, as pessoas ficam com medo e diminuem, sim, a aglomeração, usam melhor as medidas de máscara, distanciamento. O que aconteceu? A onda roxa, ela diminuiu um pouco a transmissibilidade, diminuiu, sim, a ocupação dos leitos, mas logo em seguida, quando saiu da onda roxa, deu uma falsa sensação para a população de que estava tudo tranquilo. E aí a gente teve uma contaminação em massa, principalmente da população jovem, que voltou, vamos dizer assim, do popular, com tudo, né? Voltou fazendo festas, aglomerações, não respeitando protocolos. Então, isso fez com que a gente explodisse o número de casos. Lembrando que, por que a gente tem essa preocupação? Porque Diamantina conseguiu segurar muito bem o número de casos ao longo dessa pandemia. Só para ter uma ideia, eu citei São Lourenço com 87 óbitos, mas São Lourenço já tem 3.800 casos positivos. Diamantina tem 2.100 agora, porque conseguiu segurar ao longo desse ano, né? Então, essa é a nossa preocupação, que a gente consiga segurar essa transmissibilidade, como segurou ao longo do ano, para que a gente não venha a ter uma disparada e que o sistema colapse. A macro-região de Diamantina, a macro-região de saúde de Diamantina, que é o de Jequitinhonha, foi a única macro-região do estado que não chegou a colapsar. Nós nunca transferimos pacientes daqui para fora da macro. Já recebemos pacientes de outras macro-regiões aqui. E nós não queremos que isso ocorra. Nós não queremos ter que pegar um paciente de Diamantina e ter que transferir para o CT de Turmalina, de Capelinha. Mas se a transmissão continuar da forma como está, pode ser necessário. Quando a gente voltou a fazer as entrevistas, o prefeito esteve aqui, a secretária Liliane também esteve aqui. Eu fiz uma pergunta a ambos e vou fazer para você também essa pergunta. Eu dizia naquela época, o Brasil inteiro está colapsando e só Diamantina está nessa tranquilidade? O que está acontecendo em Diamantina? Ela disse para mim, não, tranquilo não, controlado. A resposta é mais ou menos essa? Continua controlado ou a gente tem que tomar mais cuidados? A resposta é exatamente essa, né? A gente nunca pode falar em tranquilidade na pandemia. Eu vou falar em tranquilidade quando a gente tiver mais de 70% da população vacinada, aí talvez a gente venha aqui para falar, agora nós estamos numa tranquilidade. Tranquilos nunca. Diamantina, o que aconteceu foi que Diamantina conseguiu atrasar, sim, sua transmissão e conseguiu estruturar, do ponto de vista assistencial, leitos que conseguiram fazer com que aqui não colapsasse. Mas isso é blindado? A gente nunca vai colapsar? Claro que a gente não pode falar isso, porque se a transmissão se der num grau que a gente não consiga dar assistência, a gente pode vir a colapsar. A gente espera que isso não ocorra. É muita gente trabalhando para que isso não ocorra, né? Uma coisa até que eu falo assim, tanto da parte da gestão quanto da parte da assistência, né? Pessoal da prefeitura, da Santa Casa, Hospital Nossa Senhora da Saúde, regional, todo mundo trabalhando incessantemente há 1 ano justamente para isso, para a gente nunca ter colapsado. Mas isso não está, a gente não pode falar que isso é descartado, que a gente não vai colapsar. Isso é impossível de afirmar para a população.
Recentemente, o promotor, faz parte do comitê de combate à Covid em Diamantina, postou um vídeo em redes sociais e ele isentou as instituições e responsabilizou a sociedade por esse aumento. Ainda chamou a sociedade de irresponsável. Você concorda com essa opinião? Então, a questão do comportamento da sociedade é uma coisa extremamente complexa, né? E o Covid, ele se torna, assim, a alta da transmissibilidade tem a ver com o comportamento nosso, o comportamento da sociedade como um todo. Eu entendo que após um ano de isolamento, as pessoas estão cansadas, as pessoas não aguentam mais. Existe o fator psíquico que as pessoas têm também reclamado muito, os jovens principalmente. A gente entende o que está acontecendo, mas sim, do ponto de vista técnico, eu acho que o comportamento da população é muito mais responsável pelo nosso aumento de casos agora do que simplesmente deixar o comércio aberto. Até mesmo porque nós tivemos o comércio aberto durante a pandemia toda. O comércio de Diamantina nunca fechou. E a gente conseguiu segurar a transmissibilidade, mas depois de um ano, as pessoas estão cansadas. Além disso, tem um outro problema que eu vejo muito, os idosos estão vacinados. O que eu ouço nos jovens? Comigo não tem problema. Minha mãe, meu avô já estão vacinados, se eu pegar, eu vou ter um quadro leve, não vou ter nada. O que é um grande engano. E isso tem levado a um comportamento desenfreado. Ouvimos muito no Dia das Mães agora. Que bom, eu vou visitar minha mãe porque minha mãe está vacinada. Aí a pessoa vai, faz aquela reunião de domingo com o irmão, com o primo, com não sei o quê, adquire o vírus, volta, demora a procurar atendimento, porque o jovem sempre demora mais a procurar o atendimento, transmite, chega tardiamente para a gente, porque acha que vai melhorar, vai ficando em casa, interna já em estado grave. É isso que nós estamos vivendo no dia a dia, e eu posso falar isso de carteirinha, porque eu estou lá na UPA dando assistência. Então isso que a gente tem visto, o jovem chegando inclusive tardiamente ao atendimento, porque ele acha que vai melhorar e fica em casa. Eu sim, concordo com o promotor que o comportamento da população é determinante nesse aumento do número de casos, né? Então a gente entendo a angústia de todo mundo, mas a gente tem que ser bem claro de que o comportamento da população é sim responsável por essa mudança no nosso cenário de transmissão. Mas a gente deve jogar a culpa somente, eu acho que está mais do que correto, acho que a população deveria estar um pouco mais consciente, mas eu não vi uma campanha publicitária educativa nos veículos de comunicação de massa, eu vi uma fiscalização muito frouxa, quer dizer, eu posso estar até enganado com isso, com relação à publicidade, eu vi que realmente não houve nenhuma. Eu acho que em todo o Brasil foi realmente muito falha a questão educativa. Aí, isentar todas as instituições, será que não tem falha dos dois lados também, não? Não, isentar, eu concordo, a gente não tem que isentar nada, a gente tem que sempre ver onde a gente teve os acertos e teve os erros, né? Ou que a gente não acertou tanto, né? Às vezes a pessoa, são tantas coisas novas, né? Que a gente tem que sim parar e pensar e ver onde pode ser melhorado. A questão da campanha publicitária, acho que viu recentemente a prefeitura começou a soltar uma campanha mais pesada, que eu concordo com essa campanha mais pesada, porque as pessoas movem muito pelo medo, sim, né? E elas têm que ser informadas de que aquela situação está ruim, está piorando e que precisa se mudar os comportamentos. Não concordo quando as pessoas falam assim, mas tem que se falar mais o que tem que fazer, distanciamento, usar mais. Isso todo mundo está careca de saber. Todo mundo sabe como se previne o vírus, né? Todo mundo sabe dos comportamentos de risco ou não. Mas nós temos uma campanha até contra, se a gente for ver, do ponto de vista nacional, né? Contra a pandemia, como se a gente vê muitos discursos em que falam que a pandemia não é nada, que o vírus não é nada, que não tem que tomar nenhuma precaução, que não tem que usar máscara, que pode aglomerar. Isso hoje em dia todo mundo está careca de saber, não pode aglomerar, temos que usar a máscara, álcool em gel, evitar ambientes fechados, ambientes ventilados, a gente transmite menos. Então isso eu acho que a gente tem que estar sempre falando, né? E em relação à fiscalização, eu acho que é coisa importante que a gente sempre discute no comitê sobre a fiscalização. E assim, os fiscais estão na rua, a Polícia Militar tem ajudado, mas é algo extremamente difícil, principalmente quando não tem também a ajuda da população. Os fiscais falam que muitas vezes eles são intimidados pela própria população. Chega no lugar, quem está transgredindo, né, tanto o estabelecimento quanto as pessoas que estão transgredindo o decreto, eles são ameaçados e eles precisam sim pedir apoio da Polícia Militar. E muitas vezes, do ponto de vista de logística, não é fácil você fiscalizar isso
no município, principalmente nos distritos, né? Não é tão simples, mas eles têm atuado bastante, né? Tem estabelecimentos que chegaram a ser fechados, mas eu acho que realmente a conscientização da população e a própria população cobrar é uma coisa que ajuda, né? Então denunciar, são poucas denúncias até, então tá tendo, vê que tal estabelecimento não está cumprindo as regras, faça uma denúncia à fiscalização. Mas eu concordo com você, Marconi, a fiscalização sempre tem que ser intensificada, principalmente nos momentos em que a gente tem uma subida no número de casos, a gente tem que intensificar ainda mais a fiscalização. Eu acho muito importante, né, que pelo menos quando a gente fala de campanha de negacionista, né, quem representa as instituições aqui em Diamantina, eu tenho visto dar bons exemplos, eles não vão na contramão, salvo um ou outro aí, que a gente sempre não controla todo mundo. Eu quero falar de vacina, mas eu vou deixar para o próximo bloco, a gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.